Vamos voltar a falar com repórteres do Jornal do Piauí. Eu tenho Gorete Santos e Indira Gomes, que trazem informações a respeito do que acompanharam no dia de hoje em relação a essas manifestações. Indira Gomes, mais uma vez com você. Como é que está a movimentação nesse momento na cidade de Teresina? Joelson, boa tarde mais uma vez. Nós estamos no coração do Centro Comercial de Teresina, na esquina das ruas Álvaro Mendes e Simplício Mendes. O comércio está quase que na sua totalidade fechada. A gente encontrou ainda duas grandes lojas de duas grandes redes ainda abertas, mas eles enfrentam uma pressão muito grande, viu? Os representantes do Sindicato dos Comerciários estão aqui a todo momento. E há alguns poucos instantes a gente flagrou, inclusive, um pequeno bate-boca entre policiais militares que tentam manter esse clima de tranquilidade e representantes do Sindicato dos Comerciários que insistem em dizer que nenhuma loja vai ficar aberta. A cada instante eles soltam foguetes, rojões ou até mesmo bombas que acabam por tirar esse clima de tranquilidade. A gente não sabe se isso é uma forma de comemorar, de atrair os comerciários para onde eles estão ou mesmo de intimidar os gerentes das lojas e os comerciantes para que as lojas fiquem realmente todas fechadas. Então esse cenário muda e durante toda a manhã foi isso que a gente percebeu, que o cenário vai mudando, o que está acontecendo vai mudando aos poucos, de acordo com a passagem dos manifestantes, dos sindicalistas, e a gente mostra isso para vocês na reportagem que nós fizemos no final da manhã de hoje. Vamos acompanhar. Foram pelo menos 2 chamados hoje. Na ponte Juscelino Kubitschek foi fácil apagar o fogo dos pneus. Mas antes dos bombeiros chegarem, o protesto interditou o trânsito e gerou um grande congestionamento. Amanhã foi toda assim. A situação mudava conforme o horário e a passagem dos manifestantes. Escolas, bancos e repartições públicas já haviam anunciado que não iriam funcionar. Mas o comércio, que esperava ter um dia de atendimento, foi obrigado a fechar as portas às 10h30 da manhã. Baixar as portas. Essa reforma fosse positiva para a gente, de certa forma, se a gente estaria de portas abertas. Alguns empresários ficaram indignados. Ana perdeu um dia de faturamento na lanchonete. O aluguel e o salário dos 3 funcionários vencem segunda-feira. Pergunta algum deles aqui se vão pagar os funcionários. Não vão pagar. O aluguel paga? Não paga. Vão adiantar? Não vai. Com a dispensa, os empregados ficaram sem ter como voltar para casa. Motoristas dos ônibus em fila nas paradas anunciaram que retornariam às garagens. Agora não tem como voltar. Vim trabalhar, fecharam a porta do lado da loja, mandaram a gente ir para casa. Aí como é que a gente vai voltar? Pior é a situação do Jurandir. Ele saiu do Torquato Neto às 5 da manhã para uma consulta do filho. Além do médico não ter atendido, roubaram o celular dele. Sem ônibus, sem dinheiro para o táxi e sem comunicação com a família, ele não sabe como esse dia termina. Eu vim pensando que esses ônibus, que eles conversaram, que assim, ia parar assim, 1 hora, 30 minutos, aí dispensar os ônibus. Aí agora eu tô saindo, estou nessa aqui, estou com meu filho doente. Bom, e essa situação continua. A gente vê que os consumidores foram todos embora, já não tem mais consumidores no centro. Estão aqui ainda alguns funcionários das lojas, muitos deles mantidos dentro das lojas ainda, sem saber se saem ou porque não foram liberados pelas empresas. A gente não sabe de verdade o que está acontecendo. O que a gente vê são alguns comerciários ainda dentro das lojas, mas as lojas todas fechadas, e a gente espera para ver o que vai acontecendo com o desenrolar do dia. No momento, aparentemente tranquilo, embora um ou outro probleminha, um ou outro bate-boca envolvendo sindicalistas, envolvendo manifestantes ou representantes também da Polícia Militar, mas sem grandes problemas, grandes transtornos aqui no centro da cidade. Joelson. Obrigado, Indira. Trazendo então informação, viu, Evaldo, de que o centro está com as portas fechadas, o comércio com as portas fechadas neste dia de paralisação, muito mais em função das manifestações. É prejuízo para o comércio, que já tem que enfrentar o excesso de feriados. Correto. Então, comércio fechado, serviços também. Eu vi aí o personagem lá, abordado pela Indira, que foi a busca de uma consulta, de um procedimento médico, também não foi atendido. Então, comércio, serviços, enfim, o centro de Teresina foi bastante afetado. Afetado diretamente. Gorete Santos também acompanha as manifestações e tem mais informações para nós do centro da cidade de Teresina. Gorete.
Pois é, Joelson, essa movimentação toda, essa mobilização, ela foi também apoiada pelos comerciários, que são os funcionários das lojas, mas sem dúvida foi um dia de prejuízo para os lojistas, né? No início da manhã, quando a gente começou a passar aqui pelo centro da cidade, a gente teve cuidado, inclusive, de perguntar a muitos lojistas, os funcionários em muitas das lojas, eles não foram dispensados, a exemplo de outros, como a gente viu aí na reportagem da Indira. Então, muitas lojas mantiveram os funcionários em atendimento interno, aguardando que a manifestação passasse para abrir novamente o comércio, que a gente observa que, na verdade, não aconteceu. Aqui na Praça da Liberdade, onde nós estamos e onde aconteceu o ato final dessa mobilização, ainda há alguns manifestantes, mas aquela multidão toda que a gente via cerca de 1 hora atrás já dispersou. Então a gente acredita que daqui a pouco tempo toda essa mobilização já tenha sido desfeita. O trânsito também já foi liberado, a gente não vê mais nenhuma mobilização de interdição da via aqui na Avenida Frei Serafim, só alguns poucos manifestantes concentrados lá na Praça da Liberdade. Eu ouvi o seu diálogo há pouco com o Elivaldo e também a manifestação da Igreja Católica na voz do padre Tony, Joelson, e nós percebemos também durante a manhã de hoje a presença de muitos católicos nessa manifestação, inclusive pedindo para que fosse citada, para mostrar essa posição deles, inclusive um grupo de seminaristas que participava ativamente dessa mobilização, deixando claro a posição da igreja em relação a essas reformas da Previdência e trabalhista. Aqui em Teresina a gente viu os transtornos aí durante a manhã, mas apesar dos transtornos para a população, foi um movimento tranquilo. A gente já falava isso no início, a gente viu algumas bombas sendo deflagradas aqui na rua, aquelas bombas de efeito moral, mas não houve nenhuma agressão, não houve nenhuma confusão, nem intervenção da Polícia Militar foi necessária também, Joelson. Movimentação bastante tranquila, reunindo aí diferentes setores de profissionais. Joelson?